Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vocês valorizem esse vídeo de hoje que tá um calor desgraçado no Rio de Janeiro. Já tô aqui ó, coringando, como diz a camisa. E a análise rápida de hoje é uma atualização do Palmeiras de Abel Ferreira, que é outro que tá fazendo o coringar por aqui em 2023. Clube que tá mais vivo do que nunca na briga pelo título brasileiro e que precisou se reinventar após perdas importantes no time titular e a pesada eliminação na Libertadores para o Boca Juniors nas semifinais. O técnico português encontrou soluções dentro do elenco para fazer o time ser competitivo de novo. Então vamos sacar aqui a nossa prancheta e escalar o novo time do Palmeiras, que tem o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Mike na ala direita, Zé Rafael e Richard Rios, os dois volantes, Piquerez na ala pela esquerda, Rafael Veiga num misto de meia e falso 9, Endrick e Breno Lopes, os dois atacantes. Mas antes de falar sobre como o Palmeiras chegou nessa formação, vamos escalar rapidinho o antigo 11 antes de perder o Dudu, que selecionou na 21ª rodada do Brasileirão diante do Vasco. O time jogava num 4-2-3-1. Um dos zagueiros, que foi recolocado no time titular era o Luan, nessa época que era reserva. O Gabriel Menino também era titular antes de se lesionar ao lado do Zé Rafael. O Arthur, que reforçou o time no segundo semestre, era o ponta direita. O Dudu jogava na esquerda. Veiga, o meio atacante, por trás do Rony como centroavante. Quando a temporada começou e ainda não se tinha o Arthur no time, jogava na própria ponta esquerda, substituindo o Gustavo Scarpa, vendido, e aí o Endrick, iniciando sua primeira temporada como profissional, mesmo que ele já tivesse entrado e marcado gols importantes em alguns dos últimos jogos do clube, no ano passado iniciava algumas partidas também como titular, depois acabou indo para o banco. O treinador bateu muito na tecla de que precisava se reforçar em algumas partidas, e ficou claro que o Endrick talvez ainda não tivesse pronto, a ponto bastante para começar jogando. Em outros jogos ficou ainda mais claro que o Abel não confiava tanto no seu banco de reservas. Sem o Dudu lesionado, a primeira solução do Abel foi tentar usar o Mike como ponta direita, devolver o Marcos Rocha a titularidade da lateral e inverter o Arthur de lado, jogando ele para a esquerda. Mas não foi a melhor das escolhas que ele poderia ter tomado. E depois da eliminação para o Boca Juniors e as derrotas para Santos e Atlético Mineiro, que já somavam 4 seguidas, se contarmos os reverses para Grêmio e Bragantino, ainda antes da queda na Libertadores, o treinador achou o 3-4-3 como a sua melhor opção. Com isso, ele mudou ligeiramente a escalação para esse sistema tático e engatou 5 vitórias seguidas. A primeira ideia é bem clara: se não tem pontas, use alas. Os corredores laterais passaram a ser de Mike e de Piquerez pela esquerda, liberando os dois atacantes, o Endrick e o Breno Lopes, a sair do lado para dentro e aproveitarem os recuos do Rafael Veiga saindo da posição de 9 para a camisa 10, que ele de fato é, arrastando os zagueiros para fora da área, abrindo espaços para as diagonais dos dois atacantes. Além disso, se você tem dois alas cruzando bola para a área, ter dois homens de área para aproveitar esses cruzamentos aumenta a força aérea da equipe do Palmeiras, aumenta a força aérea ofensiva do time quando o jogo pelo chão, de pé em pé, encontrar poucos espaços. Além disso, sem o Gabriel Menino no meio campo, o Richard Rios entrou no time, mas com 3 zagueiros, diminui-se a necessidade de se ter um homem de maior combate no meio campo, já que os 3 fecham bem os espaços nas costas dos laterais. Então eles garantem uma saída de bola mais limpa, o preenchimento no meio campo sem a necessidade de alguém recuar para receber uma saída de 3, e os dois volantes podem marcar um pouco mais à frente, com a certeza de que não estão deixando buracos na defesa, nas suas costas. Mas ainda assim, quando necessário, o Rios ele joga um pouco mais próximo do trio e libera o Zé Rafael para jogar um pouco mais próximo do Rafael Veiga com bola. Com isso o time fica com um desenho um pouco mais parecido com o que seria um 3-1-4-2. Então a gente tem aí essa variação
ofensiva do Palmeiras. Sem o Rony no ataque, para ser aquele atacante que ataca os espaços nas costas da defesa, as jogadas não nascem mais pelos lados e terminam por dentro, e sim nascem por dentro para terminar pelos lados. Isso porque o Breno Lopes e o Endrick são dois atacantes muito mais móveis, eles começam se posicionando nos meios espaços, como pontas que atuam por dentro, mas com o recuo do Veiga, né, a função dos dois muda. O Endrick é quem tem um pouco mais de liberdade de movimentação, né, pelos dois lados, como um segundo atacante, e o Breno é quem se posiciona como esse jogador de referência, buscando espaços na área para poder receber os passes. O jovem atacante do Palmeiras tem muita qualidade para arrancar, para tabelar de fora da área, dar movimentação a um ataque que pode ter uma estrutura posicional, com os alas abrindo o campo, mas muita liberdade no terço final. Não à toa, desde que voltou a ser titular, o Endrick marcou 4 gols e foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez. Era questão de tempo para isso acontecer, ele só precisava de uma sequência como titular. E essa movimentação também permite que os alas entrem na área em diagonal como se fossem pontas. Isso beneficiou principalmente o Piquerez, que chegou até a marcar gols em jogos consecutivos, um contra o Coritiba e 2 na goleada contra o São Paulo, beleza? Defensivamente, o time marca pressão numa espécie de 5-2-3. Aqui fica mais nítido a função do Rafael Veiga como esse atacante mais centralizado, né? E aí o Breno e o Endrick abrem como se fossem pontas. E aí o Veiga fica sendo esse jogador mais adiantado. E isso fica ainda mais evidente quando o time recua, marca em linhas baixas no 5-4-1. Porque os pontas ficam quase que na mesma linha dos volantes e o jogador mais adiantado fica sendo realmente o Rafael Veiga. E aí esses pontas não precisam correr tanto para trás pela presença dos alas na primeira linha. Isso também equilibra e fortifica, solidifica a defesa do Palmeiras. Como eu disse, foram 5 vitórias consecutivas jogando com a nova formação, 2-0 no Coritiba, 5-0 no São Paulo, 1-0 no Bahia, 4-3 no Botafogo e 1-0 no Atlético Paranaense. A sequência foi interrompida na derrota para o Flamengo por 3-0, mas voltou a vencer na rodada seguinte contra o Internacional, também por 3-0. Foram 18 pontos em 21 possíveis, que somados às 6 rodadas sem vitória do líder Botafogo e o jogo adiado do Alvinegro contra o Fortaleza no período, puseram o Verdão na ponta da tabela com 2 pontos de vantagem para os cariocas. A partida que o Glorioso tem por fazer será jogada logo após a data FIFA e uma vitória pode recolocá-lo na liderança. Mas faltando 4 jogos para acabar o campeonato, o atual campeão parece ter crescido no momento certo. E o favoritismo para conquistar o título, que o clube tinha antes da competição começar e que fora perdido no decorrer da campanha, pode ter sido retomado na reta final. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!